da palavra. E respondendo, Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E respondendo, Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Pode tomar o teu assento, celebrando ao Senhor. A tua atenção está onde os teus olhos estão. Se os teus olhos estiverem em mim, a mesma a exposição da poderosa palavra. Que toda a sua atenção seja cativa à exposição da poderosa palavra do Senhor. As maiores revelações, elas são extraídas dos pregadores conforme a fome da igreja. Dependendo da fome que você entrou aqui nessa noite, mais revelação você consegue extrair do pregador. Dependendo do nível de fome que você veio estar aqui nessa noite, é o nível de revelação que você recebe. A temática expressa para essa noite, ela está baseada em uma parábola de Jesus. As parábolas são a simplificação do que Jesus queria aplicar. Ilustrações que Jesus usava para simplificar aquilo que ele queria dizer, para o entendimento de todos aqueles que o ouviam. A parábola do bom samaritano, ela se remete a uma ação, uma pregação baseada em uma ação. A temática que escolheram é sobre falar, sobre pregar, e o texto usado remete a uma ação de um homem que decide ajudar alguém que está à beira do caminho. E essa parábola, ela começa porque um doutor da lei se aproxima de Jesus, tentando tentá-lo em suas palavras, perguntou a Jesus: o que eu faço para obter a vida eterna? Jesus disse: conheceis a lei? Ele responde a Jesus: sim, eu amo o Senhor de todo o meu coração, e eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Jesus afirma: está correto, é exatamente sobre isso. Mas há uma outra pergunta que é lançada sobre Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a trazer esta parábola. Um certo homem que descia de Jerusalém a Jericó. E Jesus começa a explicar detalhes sobre o que vai acontecer no trajeto desse homem. Salteadores se aproximam, roubam os seus bens, machuca e deixa meio morto à beira do caminho. Mas nós temos que conseguir enxergar dentro do contexto detalhes que muitas das vezes passam desapercebidos da nossa leitura. Não é nenhuma novidade falar sobre esta parábola, sobre alguém que rejeita, sobre alguém que não dá atenção, e alguém que não faz parte do contexto espiritual, social, daquele caminho, vem lhe prestar ajuda. Mas existe um caminho,
E esse caminho é chamado o caminho do propósito. O versículo que nós acabamos de ler, nós acabamos de entender que esse homem está vindo de Jerusalém para Jericó. Qual que era o centro da atenção de Jerusalém? O templo. O templo era o lugar mais visitado de todas as regiões, aonde os religiosos, aonde os judeus tinham uma prática constante de estar indo ao templo. Então eu entendo que se alguém está vindo de Jerusalém para Jericó, é porque teve uma ida. E talvez qual seria a motivação desse homem de sair de Jericó para ir para Jerusalém? Quem sabe o propósito de quem está saindo de Jericó e indo para Jerusalém é ir adorar ao Senhor. É ir estar no templo. Quem sabe ir deixar a sua oferta. E deixar o seu sacrifício. Só que o caminho da ida, tudo é perfeito. Porque todos os intentos de Satanás não é quando a gente está indo, é quando a gente está voltando. Porque quando a gente vai vazio, mas quando a gente volta, então, alguém está indo com um objetivo, um propósito. O que ele está indo fazer em Jerusalém é executado. Só que agora esse homem ele vai voltar pelo mesmo caminho. Só que quando ele está voltando pelo mesmo caminho, ele é surpreendido. Quais são as ações que esses ladrões têm? Roubar, machucar, destruir. São princípios que Jesus atribuiu a Satanás, que ele veio matar, roubar e destruir. E agora, este homem foi atingido por uma investida de roubo, de tentativa de assassinato. Tentaram matá-lo, mas ele ficou meio morto, ainda restava-lhe vida neste homem. Perceba que ninguém projeta ir a algum lugar, ninguém projeta sair de algum lugar para ser assaltado. Alguém sai da sua casa e diz assim, não, hoje eu vou passar por ali porque vão me bater. Ninguém projeta isso. Porque o caminho do propósito, deixa eu te dizer isso, se você quiser anotar, anote, o caminho do propósito exige riscos. Se você quiser caminhar no propósito, se prepare para os riscos. Eu vou afirmar de novo, se você quiser continuar no caminho do propósito, estamos sujeitos a riscos. Se você não estiver disposto a se arriscar para estar nele, então não entre. Se você não está disposto a sofrer pelo propósito, não vá. Se você não estiver disposto a se entregar por aquilo que você foi receber, é melhor não sair de casa. Eu estou sentindo ele. Só olhe para alguém e diz assim, o caminho do propósito, estamos sujeitos a riscos. É aquele dia que você menos espera, é surpreendido por ataques na família, no ministério, na chamada,
É aquele tempo que você diz assim: eu só estava indo adorar ao templo. Quando você menos percebe, você está à beira do caminho machucado. Deixa eu dizer, todo mundo é sujeito no caminho do propósito ser ferido. Se você quiser caminhar no caminho do propósito, você tem que entender que a gente vai carregar feridas. A gente vai carregar marcas. E a gente vai carregar perdas, porque os ladrões vieram e roubaram os seus bens. Se você não estiver disposto a estar nele, para entregar o seu tudo, não entre. Se você não estiver disposto a estar nesse caminho, para deixar tudo, não entre. Porque o caminho do propósito, ele não vai te exigir uma coisa, ele vai te exigir o teu tudo. Deixa eu te dizer, ele não vai exigir algumas coisas, ele vai exigir tudo. Com Deus não tem meio termos, ou entrega ou não entrega. Enganoso é pensarmos que nós não podemos ser feridos ou atingidos no caminho. Deixa eu te dizer, um lugar onde a gente mais é atingido, o lugar onde a gente mais é ferido é no caminho do propósito. Mas eu tenho que entender que eu tenho uma missão. E é no meio da missão que Deus começa a realizar propósitos. E alguém está agora retornando de Jerusalém. Veio salteadores, ladrões, tiraram, feriram e deixaram-lhe quase morto. Quando Jesus começa a afirmar sobre o que era o seu próximo, sobre o amor que bem o pastorzão deixou aplicado aqui, sensacional. Porque no caminho do propósito temos que estar cientes que nem todo mundo que diz que nos ama de verdade. Nem todo mundo que bate nas nossas costas estão junto com a gente de verdade. E o princípio do amor é entender que existe a ingratidão, mas o meu amor principal não está nos homens, está nele. Por isso Jesus disse a Pedro: tu me amas, porque está tirando do amor humano, terreno e levando para o céu, porque quando os da terra decepcionaram, de cima não. Aleluia. 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 Deixa eu dizer, Jesus está dizendo agora, no mesmo caminho, está vindo o sacerdote, a figura representativa da espiritualidade, do ministério, do apacento, do cuidado. Só que quando ele se depara com aquela situação, ele rejeita, ele ignora e passa a distância daquele homem. Agora você imagina o culto deles reunidos juntos. Imagina este homem assistindo o sacerdote pregar no templo. Você tem que amar. Você tem que estender a mão, porque deixa eu te dizer, falar é muito fácil, pregar é muito fácil, agora viver faz toda a diferença. Agora você imagina o culto
o culto, o sacerdote dizendo, abraça teu irmão e diz para ele, eu te amo. Imagina o culto no templo, o sacerdote pegando a oferta daquele homem. Porque é muito fácil receber, no intento de muita gente, é melhor do que dar. Só que Jesus disse, melhor é aquele que dá do que recebe. Só que a figura espiritual corrompida, ela está sujeita somente no receber. Quando você percebe uma figura espiritual corrompida, ela te leva a um princípio de honra que tira tudo seu e ele nunca libera nada. Percebe isso? Meu Deus! Existe uma cadeia de princípios de honra rodando por aí, aonde o líder quer exigir de você honra. Toma sapato, toma carro, toma isso, toma aquilo, mas dificilmente você vê o líder sendo a figura representativa da honra. Ah, mas o meu Jesus vai dar um basta. Ah, vai. Ah, vai. Uma exigência de uma honra que não é praticada. Eu não posso exigir uma honra sua se eu não tenho o princípio de te honrar. E me mostra na Bíblia onde que tem que ser honrado, aonde que o líder tem que estar por cima Não tem. Até porque o líder está para servir e não ser servido. Só que os papéis estão se invertendo. Por isso, a decepção e o esfriamento. Porque a figura religiosa dos altares estão se enriquecendo e a igreja empobrecendo. Porque a linguagem somente é dá. Mas esse tempo vai se terminar, porque o meu Jesus, ele vai abater. Para que se levante uma igreja sarada. O verdadeiro avivamento está para acontecer. Está para acontecer um grande avivamento. Mas não vai ser um avivamento que começa em congressos. Não vai ser um avivamento que começa em conferências. Não vai ser um avivamento que começa dentro dos templos. Porque não tem como eu viver um avivamento aqui dentro se eu não vivo um avivamento no meu secreto. Se eu não tenho um avivamento no meu íntimo. Não tem como eu querer viver um avivamento dentro da igreja se eu não vivo um avivamento pessoal. Não está acontecendo o culto. Alguém está assistindo o culto. E alguém sai do culto dizendo, que palavra! Que noite foi essa? Só que o caminho de volta não estava escrito. Não houve revelação, não houve profecia para aquele homem. E ele sai. E ele é atingido. E agora quem está passando perto do homem? Aquele que diz que tinha que amar. Aquele que disse que tinha que estender a mão. Aquele que abraçou e dizia, na hora da oferta todo mundo abraça. Na hora de ser honrado, todo mundo festeja. Coloca lá nos stories. Olha só como os meus filhos espirituais me honram. Mas na hora que uma fatalidade acontece, a espiritualidade vai embora. Até porque eu não quero me compromissar com quem está doente. Até porque eu não quero me compromissar com quem está ferido. Até porque, que resultado esse homem vai me dar? Se ele já está quase morto,
o que ele pode fazer por mim, então é melhor deixar ele morrer na beira do caminho, sabe por quê? As pessoas gostam de investir naquilo que se dá resultado. As pessoas gostam de abraçar aquilo que lhe é útil. Mas dificilmente alguém vai abraçar aquilo que não dá resultado. Só que Deus está nos preparando como igreja para começar a investir naquilo que está morto. José de Arimateia, ele não investiu num corpo vivo de Cristo, mas quando ele morreu, ele investiu no corpo morto de Cristo, acreditando que ele ressuscitaria. Acreditar em alguém é saber que ele está quase morto, mas saber que ele pode se levantar. É enxergar o que ninguém está enxergando. Não é olhar para o bolso dele e saber quanto que ele tem para dar de dízimo. Não é olhar para a condição financeira e saber o que ele pode me oferecer, mas saber quem ele pode se tornar em Deus curado. Aleluia. E agora o sacerdote passa. E o homem continua caído. Mas antes de eu continuar, olha para alguém e fala assim: investe naquilo que... Deixa eu dizer para você, quanto mais difícil, mais ruim, maior vai ser o nível da graça. Olha para alguém e fala assim: não desiste não, invista. Oh, aleluia. 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 Não desiste não. Agora quem era para assumir a responsabilidade do cuidado não assume. É a espiritualidade que me faz sentir, faz pular, que me faz manifestar aqui dentro. Então, é para mim. Quero tudo. Ele tem que alguém daquilo que ele recebeu.
quando ele se vai ter um reino de Deus não escolhe quem é menor. Reino de Deus tem a frente. Hora de se apresentar.
na tua casa, você vai dar para ele. Deus não resolve por pergunta. Para vender um recebido, movimentar. Cada trocadinho que está aqui é profético. Oito membros. Não é resposta. Quem sabe o nome? Eu. Ele não tem carro. Quando ele perto de alguém que ele tem o fundamental, ele tem azeite. Ninguém sabe aonde ele buscou, porque ele não podia ir ao templo. Ninguém sabe. Tem uma geração que ninguém está vendo, mas ele está no íntimo buscando azeite. Tem uma geração que ninguém conhece, mas está sendo abastecida. Tem uma geração se levantando que ninguém... Ele não vai se apresentar pelo cargo, ele não vai se apresentar pela posição, ele vai se apresentar pelo que ele tem a oferecer. Eu tenho azeite. Porque cada um dá o que tem. Então, se tem alguém ferido, eu tenho azeite, o azeite não é meu.
O azeite vinha curando as feridas, o vinho anestesiando. E outra, ele arrancou recursos financeiros para investir em quem ninguém quis investir. Está levantando alguém que ninguém sabe, mas Deus já deu recurso para ele. O recurso que você precisa já está na mão de alguém. Não tem nome! E a gente pensa que vai vir do templo e Deus está vindo de outra direção. Tá aí um samaritano vindo com o recurso que você precisa. Aleluia! Se prepare, porque todo o recurso que você precisa, espiritual, financeiro, está na mão de alguém. Só não desista do caminho do teu propósito. Mesmo machucado, fica ali. Mesmo ferido, desacreditado, quase morto, fica ali. Fica ali. Porque está vindo um samaritano. Ele não vai te apresentar a carteirinha, ele não vai te apresentar o nome da igreja, ele não vai te apresentar, não. Ele não está preocupado se você vai ser membro da igreja dele, ele não está preocupado se você vai congregar na igreja dele. Ele não vai brigar se você vai ser da igreja dele, ele está preocupado em curar as tuas feridas. Ele está preocupado em trazer cura para a tua vida. Porque o reino de Deus não está estabelecido em placa. O reino de Deus ele não tem extensão, ele não tem dimensão. Ele é além de placas, ele é além de ministério. É muito mais extenso, ele é muito mais profundo, ele é muito mais claro. Então o que eu faço pela vida de alguém não é por aquilo que ele pode ser para mim, mas aquilo que ele pode ser para Deus. Ah, querido, não é aquilo que ele vai ser aqui, mas aquilo que ele vai ser lá. Não entendo. Oh, aleluia! Se coloca de pé. Garra na mão de alguém. No prefaça camancho e pleba no refa, a semi no refa. Estou escutando língua estranha aqui. Eu estou escutando língua estranha no ambiente. Deus está levantando uma geração de improváveis, mas com azeite. Uma geração de improváveis, mas com vinhos. Uma geração de improvável, mas com recursos. Comina samancho refa, promina sewe te kelefawe mina sakalawe. Eu estou sentindo a graça do meu amigo. Eu estou sentindo a graça do meu amigo. Deixa eu dizer, podem ter passado a largo de você. Podem desacreditar por tamanhas quedas que você já teve no meio do caminho. Podem te denominar como alguém que não consegue ser firme. Podem te rotular como alguém que só vive em pecado. Mas deixa eu te dizer, isso é até você encontrar o azeite, o vinho. Comece. Comece a entender o que Deus quer de você. Deus quer te usar na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, na rua. Saia daqui não como uma represa, mas saia daqui como um rio fluindo. Deixa fluir tudo que está sendo liberado sobre a tua vida.
no meio dessa unidade, se todos nós começarmos a deixar fluir o que está aqui dentro, milagres começam a acontecer. Milagres começam a acontecer. Caroços, enfermidades, doenças, cegueira, surdez, mudez, começa a acontecer quando a gente começa a liberar o que está aqui dentro. Quando eu começo a não reter o que Deus me deu, algo começa a acontecer. Oh glória! O Espírito só desceu no dia de Pentecoste, quando estava todos unanimemente buscando. Oh glória! Oh glória! Deixa fluir, deixa fluir. Lemarachanda calabacalawa, rebacalabacala soria calabacalabacaia, lobra calabacomina calabaia, reprimido reba, rebacalabagaçoe, nepapassaui, refaça, nublemano refoui, sevahaue. Nubribi calabagaçoria, bracalabaxarabacaia. Rebawaçaue. Segura só um pouquinho, bem baixinho. Eu quero sentir essa atmosfera. Eu quero sentir isso. Eu quero sentir, vai. Eu quero sentir o que está sendo liberado sobre esse lugar, entenda. O que está sendo liberado é para um propósito. Quando você sair daqui, haverá um propósito pela unção que você recebeu. Não faça não prefa. Faue reserva o camancho e plefaçaue. Numina se refauece. Mentie faue não esse. Me deu essa e me nomina haue minanasa. Prominaçore faue. Prometicando em cima me haue. Smere endio obril fauende. Uitsevio mihe. Maren sawe heritseru. Proement sevawa. Eritsiefa. All triefo itsarentihe. Nikyowe. Restaurant Spirit, Ribbit Sowe Hermewent Sava, the CB Emeret, CB Ebriaboent Sapawa, Scalpla, Clama Acloment, Clama Clocks, the Clever, Blohofo Kitskamaha, Orange Camarent Miri, and Miri Aran Samamewent Sava, Merent Saren Dirig, O Mawam Big Hour, Asemi Omiesa, there it's night or weeks, Nako and Prevalent Tiepla, Braco Otis Nergos, Nurin, Savit Sava, Bloming Sarit, Savant Sava, Propi Karen, Sovin, Samin, Somaharendria, Recalawat, Sovin, Savit Saio. O Espírito está me dizendo: eu estou dispensando uma unção que vai trazer dimensão de níveis espirituais, e o Senhor está me dizendo: eu estou trazendo crescimento. Cadê a sua adoração? Lawrence, where is Neo Hare?